Boa tarde, boa tarde, boa tarde, povo da quarentena. Hugo Medeiros aqui em mais uma Quarentena Sessions pelo Coluna Blues Rock, sempre às 4 da tarde, sempre trazendo um pouco de papo, um pouco de descontração, porque, assim como vocês, eu acredito que a música salva. Apenas a música para nos salvar desse período negro, conturbado, escroto que nós estamos vivendo. Pois bem, ontem nós tivemos uma quarentena sessions muito bacana, mas muito bacana mesmo. Quem viu, tenho certeza que adorou, né? Um abraço ao João Vicente, a Isis6915 e ao Washboard Léo Guerra, que está sempre aí na área também. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Pois bem, vamos lá, tô chamando aqui os amiguinhos. Chamem aí também vocês, seus amiguinhos, porque eu acredito que vai ser sempre melhor com uma live cheia e gente interessada. Nada melhor do que conversar com pessoas que estão afim de papo, concordam? Tô chamando aqui. Papã. Fixar comentários. Meu amigo Wallace já chegou. Posso anunciar, Wallace, que você vai ser agora um colaborador do Coluna Blues Rock ou hoje você prefere que eu anuncie depois? Você que sabe, hein? Rapidamente, estou fazendo aquelas anotações aqui. Vamos lá. Voltando aqui pro esquema. Ontem nós tivemos uma quarentena sessions com um cara muito gente boa, simpaticíssimo e extremamente talentoso, senhor Alder Júnior da Alder Gang. Foi um bate-papo super legal, eu adorei. Não conhecia a Alder Gang há muito tempo. Na verdade, eu conheci no início dessa quarentena e eles fazem um blues rock poderoso, com bastante energia, do jeito que eu gosto também. Claro que eu gosto sempre de um blues rural, mas também um blues rock porradeira não faz mal a ninguém. Hoje nós temos aqui um cara que também, ele e a banda que ele toca entraram de forma tardia na minha vida. Para quem segue o Coluna Blues Rock, escrevi ontem uma pequena resenha do disco novo do Dr. Sim, Back Home Again. Foi lançado ano passado, um descasso muito bom. Hard rock, tem metal, tem tudo um pouco. E ele acaba de chegar. Eu estou falando do Thiago Melo, que é o novo guitarrista do Dr. Sim. Sem mais delongas, vou colocar ele no nosso papo. E aí, Thiago? Olá, fala Hugo, tudo bem? Fala Beleza, meu galera que amigo? está nos acompanhando. Uma boa terça-feira para todo mundo. Obrigado pelo convite. Feliz demais de estar aqui. E é isso aí, vamos bater um papo. Vambora. Pô, primeiramente eu tenho que agradecer, Thiago, pela sua participação, pela sua atenção, pela sua gentileza. Muito obrigado mesmo por estar aqui, cara. Eu que agradeço. Valeu. Vamos lá. Esse aqui é Thiago Melo. É, ele é o novo guitarrista, não tão novo assim, já está um pouquinho mais de um ano no Dr. Sin, uma banda que eu tô falando aqui, Thiago, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que o Dr. Sin entrou muito tarde na minha vida, na verdade no início dessa quarentena, que eu sempre fui mais pro lado de blues e rock, e eu Uhum. nunca fui contra o Dr. Sin, por favor, porque eu nunca sequer escutei. E quando eu entrei em contato com o Ivan, que depois a gente vai falar, porque aquele cara tem um coração, acho que desse tamanho assim, né? Verdade. Eu fiquei muito amarrado na banda. É uma banda, porra, entrou tardiamente na minha vida, mas que não sai tão cedo do meu coração. Antes E tarde que nunca. antes tarde do que nunca, exatamente. Assim como o Motorhead. O Motorhead entrou na minha vida, eu tinha quase 30 anos. E hoje em dia tem o símbolo da maldade aqui, né? Olha só que legal. Né? Ou seja, estou aqui com o Thiago Melo, é um grande guitarrista. Ele hoje está no Dr. Sin. Ele já tem uma trajetória aí que a gente vai falar bastante. Então, Thiago, vamos começar pelo começo.
você é do Acre, né? O que é muito Isso. bacana, porque eu aqui no Coluna Blues Rock, eu sempre gosto de trazer músicos, artistas que fogem do eixo Rio-São Paulo, né? Que nós, Uhum. sudestinos, achamos que aqui é o centro do mundo e não é. Você veio do Acre. Como é que era a sua vida musical no Acre? Então, na verdade, a minha vida aqui em São Paulo ela tem dois momentos. Já estive aqui em São Paulo entre 2008 e 2012 por aí, e tocando numa outra banda, né? Mas a minha vida no Acre musicalmente foi tocando assim de tudo, né? Eu sou do interior do Acre, numa cidade que chama Feijó, e aos 17 anos eu me mudei para a capital, que é Rio Branco, e eu já tocava, né? Mas de forma muito despretensiosa. E quando eu fui morar na capital, eu comecei a trabalhar. Quando eu falo profissionalmente, falo no sentido de trabalhar com música, né? O meu primeiro emprego, na verdade, e fonte de renda foi com música, né? Então eu toquei desde música sertaneja, acompanhando um monte de cantores, até o pessoal, umas duplas sertanejas do Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto. E assim foi a grande parte da minha vida musical no Acre. Eu tive apenas umas duas bandas de rock, apesar de que o meu contato com rock estava desde sempre, só que mais restrito em casa, ou amigos que curtiam isso e tal. Na minha vida musical, que era mais profissionalmente, no sentido de ganhar grana com isso, não foi tão extenso assim. Isso começou a se intensificar quando eu vim para São Paulo a primeira vez e toquei numa banda de rock cristão que chama Cerimônia, né? Que inclusive foi a banda do Demian Gays, que era dos Symbols, né? Muita gente aí conhece os Symbols, que era com o Edu Falaschi no vocal e tal. E o Demian era o guitarrista, então essa primeira formação do Cerimônia, quando ele saiu e foi para outra banda que chama Anjo de Resgate, eu entrei nessa banda, a gente tocou, gravou disco, viajou bastante. Então, São Paulo já não era mais estranho para mim quando eu voltei para cá em 2017, né? Só para entender um pouco melhor, eu toquei até mais ou menos 2012 nessa banda Cerimônia, depois eu voltei para o Acre e aí fui trabalhar com tecnologia da informação, que eu era formado nisso e tal, e continuava tocando, mas esporadicamente, assim. Fui tocar reggae, umas outras coisas assim bem diferentes. E aí passei um tempão lá, de 2012 até 2017. Aí fiquei sabendo que pintou uma audição para escolher o novo guitarrista da banda Buzik. E aí eu me candidatei à vaga, vim até São Paulo, fiz o teste com os caras e acabei ficando, né? Legal. Essa história do Buzik a gente deixa para daqui a pouquinho. Eu tenho muita curiosidade mais saber da sua formação musical quando você ainda era um molecote mesmo. Há uma Uhum. cena de rock no Acre? Sim, há. É uma coisa interessante, né? O rock, eu sei que essas palavras são jargões assim, mas não tem fronteiras, né? Sim. E é uma cena relativamente pequena. Desculpa um momento. Ia espirrar, mas enfim. Mas é uma cena pequena porque também a capital, só para as pessoas terem uma ideia, a capital do Acre, Rio Branco, é uma cidade de 380 mil habitantes, 400 mil habitantes mais ou menos. Então é uma cidade Sim. mais ou menos de interior aqui de São Paulo. Sim. Mas é uma cena que, claro, guardadas as devidas proporções de limitação geográfica e tudo mais, é uma cena que se movimenta, que é forte. Tem uma galera legal lá, que inclusive já levaram Sepultura, Angra, Blaze Bayley, já Blaze tocou Bayley. até, então, tocou outras bandas internacionais lá também. Então, o pessoal se movimenta como dá. Já levaram Corsos também e tal. Tem um festival bem conhecido lá que chama Feliz Metal, né? Que todo no dia de Natal eles levam sempre uma banda importante e tal. Eles se movimentam. Ainda tá faltando o Dr. Sim e tocar lá. Já foi tantas bandas colegas nossas, o Angra, o Sepultura, tantas bandas, está faltando o Doctor agora. Seria legal o nativo lá do Acre, né, levar o Dr. Sim. Sim. Ia ser sensacional, né, cara? Pô, se nada melhor que tocar na terra natal, né? Com certeza. Como é que entrou a guitarra na sua vida?
Cara, eu comecei tocando violão, como a maioria das pessoas, aos 8 anos. Meu vizinho, eu aos 8 anos, sabe, completamente desentrosado, assim, dos Uhum. coleguinhas, assim, nunca soube jogar futebol direito, sabe, aquele perna de pau terrível. E eu não conseguia me enturmar muito bem, sabe? E eu conseguia me enturmar melhor com o meu vizinho, que apesar de um mais velho, era aquele cara mais velho que dava atenção, assim, mesmo eu sendo um molecote assim. E eu me amarrava a ver ele tocar violão e tal. E aí comecei a aprender a tocar violão, e desde que eu comecei, eu já achava a guitarra uma coisa incrível. Só que naquela época eu achava que guitarra era um instrumento completamente diferente. E entenda, é claro que são instrumentos diferentes, mas na estrutura, por exemplo, dos acordes, eu não sabia que os acordes, por exemplo, eram iguais. Eu achava que era um instrumento completamente diferente. Depois de um ano, mais ou menos, olha como, olha como eu fui devagar. Eu descobri, através desse meu próprio vizinho e professor, que eles, não, guitarra dá para tocar também, o que você sabe fazer aí você conseguiria fazer na guitarra. E eu fiquei louco. E quase coloquei meus pais loucos também, porque, como eu te falei, eu morava no interior. Então, quando se fala interior do Acre, é preciso entender também uma outra coisa, que hoje não, mas naquela época era completamente isolado, só tinha acesso de avião, não tinha acesso por estrada. Então, você imagina, você está falando de uma época onde não se tinha internet, né? E o acesso era só de avião. Então a gente ia uma vez por ano na capital e tal. E assim, voltando ao assunto da guitarra, então tipo assim, não tinha, até acho que tinha uma ou duas guitarras na cidade, mas era bem inacessível. E os meus pais, com grande esforço, assim, de tanto eu encher o saco, olha, moleque, se você for bem na escola, no fim do ano, a gente dá um jeitinho, vai na capital e vê o que faz. E aí, quando eu tinha 10 para 11 anos, só tocando no violão ali, violão acústico e tal, no fim do ano, meu pai trouxe uma guitarra para mim e um amplificador. E aí, cara, era o meu PlayStation, assim, para quem já não se enturmava muito com as brincadeiras dos coleguinhas ali. E aí, porra, foi imersão total. E aí, guitarra, eu passei a estudar que eu digo assim, tocar e me dedicar autodidata, porque o meu professor tocava violão e tal, não tinha professor assim na cidade e tal, e eu não sabia o que que era pedal, nem nada disso, mas eu estava me divertindo ali tocando, e desde então foi autodidata. Eu tive a oportunidade, depois de, sei lá, 20 e tantos anos, quando eu vim para São Paulo a primeira vez, eu tinha um sonho muito grande de ter aulas com o Mozart Mello, né? Mas isso já foi na época do Cerimônia, a gente já está falando agora de 2009, né? Então eu tive um ano e pouquinho de aulas quinzenais com ele, que me ajudou bastante, mas isso já depois de muito tempo tocando, né? Aham. Guitarra foi autodidata mesmo. Que legal. É, Rafa tá. Paris, eu me metendo aqui, só mandar um salve para o Rafa Paris, um grande brother, primo do Dario Paris, que foi guitarrista do Platina com o André e o Ivan. A, a Silvana, Silenzo, as Lady Singers, que são sempre umas ladies mesmo. Um beijo para todas. Valeu. E eu retomo, falo aqui novamente o que eu falei com o Thiago e tenho falado ao longo da semana. Eu descobri o Dr. Sim tardiamente. Nunca tive nada contra, nunca sequer tinha escutado um disco do Dr. Sim. E quando Uhum, o Benjamin Bach, me apresentou o Ivan por uhum, rede social, porra, cara, aí a gente vai ter que entrar agora, né? Buzik, Irmãos Buzik. Cara, uhum. o Ivan Buzik simplesmente é um dos caras mais caridosos, gentis que eu conheci na minha vida. O cara tem um coração gigantesco. E como eu conheci o Ivan e fiquei, caraca, que cara, gente boa. Aí eu comecei a escutar Dr. Sim e me amarrei, cara. É uma bandaça, muito bacana mesmo. E nem parece uma banda brasileira, né? Essa que é a É. real. É, Olha, eu fala, sou pode falar. suspeito para falar disso, né? Porque tô na banda, mas já muita gente já sabe, né? Que mesmo de antes da minha vida cruzar com a deles, todo mundo que me conhecia assim sabia que eu era um grande fã. Os caras da banda que eu tocava, o Cerimônia e tal, que eu tocava aqui em São Paulo, eles sabiam, pô, você é um grande fã da banda e tal. Eu sou mesmo. Curiosamente, no tempo que eu morei aqui, na época do Cerimônia, de 2009 e 2012, eu não cheguei a conhecer os caras assim, apesar de ter alguns amigos em comum. Mas eu sempre fui um grande fã da banda quando eu conheci ainda
no interior do Acre, quando eu morava lá. Eu fui embora com 17 anos, fui embora de casa, assim, fui morar na capital. E eu não tinha acesso, pela dificuldade, eu não tinha acesso aos CDs e tal, mas eu tinha alguns trechos, assim, porque existia uma fita de videocassete, e o videocassete era o meu iPod da época, né? Uhum. E tinha uma fita de videocassete que vinha com um equipamento da Zoom, uma pedaleira de guitarra, e vinha com demonstração de cada equipamento da Zoom. E quem estava demonstrando era o Eduardo Danui, né? Ele demonstrava e tal, e era com solos do Dr. Sim. Nossa, mas essas músicas devem ser muito incríveis, né? E aí, até que eu conheci o clipe de Emotional Catastrophe, vi que eram os três tocando, vi que os solos que ele fazia parte da música da banda, e aí eu me interessei bastante e virei um grande fã da banda, acompanhava sempre. No... Eu me lembro desse. Eu quando molecote, adolescente, nerd gordo, não pegava ninguém, comprei uma guitarra, né? Comprei também uma pedaleira da Zoom, aí veio um disco do Eduardo Danui com outro guitarrista que eu não me lembro qual. Agora eu não vou me lembrar qual era o outro guitarrista. Uhum, E era muito bacana. Tá falando aqui agora do Dr. Sim. Eu imagino, né? O Randy Rhoads, quando faleceu, o Ozzy trocou de guitarristas várias vezes até chegar o Zakk Wylde. E o uhum, Zakk Wylde, evidentemente, era muito, mas muito fã do Randy Rhoads. Ele sabia tocar tudo igual o Randy Rhoads e tal. aham, Acredito que você, por ser fã realmente declarado e naturalmente do Dr. uhum. Sim, eu acredito então também que o Eduardo Danui foi uma grande influência na sua formação, né? Sim, sem dúvida. Não é segredo para ninguém. Eu tanto era e sou um grande fã do Doctor de todos os trabalhos, como do Edu também, que é um guitarrista que dispensa qualquer comentários, né? Claro. Um cara que também é extremamente simpático. A gente é da mesma empresa de guitarra. A gente sempre se encontra quase todo ano, né, nesses eventos assim. E sim, foi uma influência, porque eu acabava tirando várias músicas do Doctor, né? Cheguei a ter uma banda onde a gente tocava uns 3 ou 4 covers do Doctor também. E não deixa de ser uma influência, porque, como eu falei, eu acabava tirando várias músicas, aprendendo várias músicas, e aquilo se torna parte da sua linguagem, seu vocabulário musical e influência, claro. Claro. E eu pensava a mesma coisa, assim, cara, mas primeira vez que eu vi a banda, essa banda só pode ser gringa, os caras são gringos, assim, né? Sim. Era realmente. Nos primeiros trabalhos, então, naquele auge ali, no início da década de 90, os caras saindo assinados com a Warner International, clipes na MTV americana, Sim. tocando nos puta estádio, né? Sim. Aquilo tem um show icônico que eles fizeram no Hollywood Rock. Os caras, você olhava para os caras no palco, assim, esses caras são gringos, meu. Incrível, né? E se não me engano, eu não me lembro agora aqui no Brasil, não sei se foi no Hollywood Rock ou no Monsters of Rock de São Paulo, que eles participaram mesmo antes de lançar o disco. Acho que eles fizeram um show no Olímpia, abrindo pro Gillan. Eles já tinham assinado com a Warner, já tinham gravado o disco, mas o disco ainda não tinha sido lançado aqui no É, Brasil. isso aí. E, na verdade, acho que não tinha sido lançado em lugar nenhum. Acho que não Ele tinha ainda sido não tinha. lançado. Eu acho que a gravadora viu tanto potencial neles que eles apostaram. Vamos botar eles assim mesmo. Então, foi exatamente isso aí. O que foi meio complicado um pouquinho, apesar de eu não ser dessa época, porque a gravadora esperou tipo um ano e pouco, estourou o grunge, né? Que assim, vamos dizer assim, mudou o foco, né? Sim, Dos rumos musicais, principalmente na vertente do Doctor, né? Que era mais sim. hard rock e tal. Aquele hard. Porra, a primeira vez que eu escutei Dr. Sim, depois que eu conheci o Ivan, né? Eu falei com um amigo, falei, pô, lembra muito Motley Crue, e o cara achou que eu estivesse criticando a banda. Eu acho Motley Crue uma bandaça, cara. Eu também acho, Eu eu acho uma adoro. bandaça, cara. Cara, Eu acho. eu não nego Pode pra falar. ninguém, eu sou hard rock até o pescoço, bicho. Eu me Então, amarro, tipo cara. Me assim, amarro. pra mim é música de adulto, sabe? Eu me amarro, cara. Com todo respeito a todos os gostos e tal, mas é que eu sempre digo, eu tenho a alma velha, cara, sabe? Eu acho que quando eu tinha 16 anos eu já era velho. É isso aí. Então, eu gosto muito das coisas dos anos 60, 70. Então, o hard rock veio muito daí, né? Sim,
Total. E mudando um pouco de assunto, mas continuando, eu acho o Mick Mars do Motley Crue um dos guitarristas mais subestimados da história do rock. O que aquele cara toca é Sem sacanagem, bicho. dúvida, sem dúvida. E mais, acho que eu poderia acrescentar, porque eu acredito que tem muito essa coisa no rock and roll de ter um guitar hero na banda, e aí quando não é um cara desses que faz muito workshop, que não é um cara, Sim, vamos dizer assim, fritadora, a galera sim, 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 tende a sim. subestimar. Mas se você É. olhar, o Motley Crue não seria o Motley Crue sem aquelas guitarras. A mesma, eu já vi gente, uma das minhas bandas prediletas, se não a mais, a minha preferida é o Rush. E tem muita gente que acha que o Alex Lifeson... Cara, você já tentou imaginar o Rush sem aquelas guitarras do... Que tipo de outro estilo casaria? Então tem coisas que são muito do DNA da banda, né? Com Então certeza. as bases, os riffs, o que ele representa na banda é muito maior do que qualquer virtuosismo. E o cara toca pra caramba, meu. Toca pra caceta. Toca pra caceta. É que O... essa coisa é muito relativa, né? É, é. Hoje em dia, acho que os valores... Eu não vou entrar muito e entrar nessa coisa de querer criticar. Cada um tem um ponto de vista, uma forma de pensar. Mas eu acho que hoje se avalia muito pela técnica, pela velocidade. E, meu, a Sim. música é tão mais que isso, né? Muito mais. Cara, em 2015, no show deles do Rock in Rio, eu consegui ficar bem na frente do palco, colado. Ah, você Cara, tava? eu Que tava lá no legal. Rock in Rio. Eu já conheci o Mick Mars, claro, mas, cara, eu fiquei vendo o Mick Mars fazendo um solo, ele sozinho, eu fiquei assim. E que o cara tá velhão, hein? E todo tem uma doença crônica sinistra, Sim, né? sim, sim. Das articulações com enrijecidas e Uhum, tal, coitado. Mas é impressionante, cara. E também a gente tem que lembrar uma coisa: os dois guitarristas favoritos do Mick Mars são Hendrix, obviamente, e o Alvin Lee, do Ten Years After. Ou seja, ele já vem de uma escola bluseira lá atrás. uhum. E assim, o Ivan, quando participou aqui de um especial do Creedence, por isso que eu acho ele foda. Ele falou das notas fantasmas da bateria. Ele falou: se você escutar, tá ali. A mesma coisa eu falo em relação ao Mick Mars. A gente não tá mudando de assunto. Eu juro que continua na Uhum. mesma coisa. Mas Sei. se você As escutar com nuances. atenção o som do Mick Mars, você vai escutar muito blues ali, cara. É sutil, essa é a verdadeira genialidade, né? É, Tá nas coisas. Tem exatamente. muita coisa que você ouve, mas quando você, por exemplo, vai tirar ou você vai observar mais, você diz, olha que genial, que Sim, fantástico. Isso é. exatamente. Mandar um abraço pro Fute Rock Oficial. Fute Rock é um programa que fala sempre de futebol e rock. Eu acho que o Thiago já participou, não sei, já participou com eles? O Fute Não, Rock? ainda Não. não. Então fica aí o recado. Seria muito legal uma participação do Thiago com o Fute Rock. Os caras são parceiraços, entendem muito de metal, muito mais do que eu. Eu só entendo uma coisinha ou outra de metal. Minha Estamos parada é aí. blues. Mas um abraço a todo mundo. E para você que chegou à tarde, daqui a pouquinho vai estar no YouTube Coluna Blues Rock 2.0. O Thiago, você já falou aqui que tocou em banda de sertanejo, banda de reggae também, banda de rock Uhum, cristão, né? uhum, E eu acho muito bacana, cara. Sabe por quê? Porque, como eu falei aqui um pouquinho antes, os irmãos Buzik, cara, eles têm uma cultura musical muito, mas muito sinistra. A gente acha que não, o roqueiro só vai escutar o Dr. Sim, só vai escutar Iron Maiden, Motley Crue e Black Sabbath. Não, os caras escutam jazz, escutam country, eles escutam bluegrass, escutam Creedence, escutam tudo. E você pegando essa formação também bem ampla, eu acho que é um casamento perfeito, cara. Eu acredito que isso é que faz a diferença, porque o André e o Ivan, como experientes que são, e aqui eu não quero parecer pretensioso, mas é, falando da escolha de tocar comigo, né? Porque acho que tem duas coisas, né? Primeiro, se você dá conta do recado. Segundo, se você consegue conviver bem, né, nos relacionamentos, porque afinal de contas é um Isso aí. casamento. E a outra coisa é essa interação musical, porque, de novo, não é uma crítica nem nada, mas quando você tem um repertório mais variado, você tem mais linguagens, né? É Sim, como se você falasse vários idiomas tendo que viajar o mundo inteiro, assim é mais fácil. claro. E o André e o Ivan, eles têm muito isso, né? Criado com o André Buzik, que é uma Sim. lenda do jazz aqui, e que conhece tanta coisa. E desde que eu vim para cá e comecei a tocar com eles, eu tenho conhecido tantos artistas assim. Nós três somos
bem parecidos em gosto e tudo. Uhum. E a última coisa que a gente escuta quando tá junto, quando eu tô no carro com o André, indo para algum lugar, eu sou o DJ, né, do carro. Eu vou colocando, e às vezes ele vai dizendo, procura tal coisa aí, olha, tal coisa é interessante, você vai gostar. Cara, ele puxa umas coisas, assim, de Jerry Reed, que era do country da década de 50, da época dos Gatões, umas coisas assim, de, caramba, meu. É. Eles, o nosso pai que mostrou isso pra gente. Putz, cara. Sabe, umas coisas assim incríveis. Então dá pra ver que os caras... E o André e o Ivan, por também trabalharem com estúdio, eles gravam de tudo, né? Eu acho que isso faz uma grande diferença, né? Principalmente pro estilo de som que a gente toca. Eu acho que conhecer outras culturas, talvez soe um pouco exagerado falar de cultura, mas não deixa de ser uma outra cultura você conhecer uma outra linguagem musical, porque Claro. tudo que tá por trás daquela outra, na época que eu fui tocar reggae, cara, tem tudo, tem toda tem todo ali um universo ali por trás que para você tocar reggae não é só você conhecer a levada e os Sim, acordes. Você tem que ter a ginga, você tem que ter o traquejo, a linguagem, as nuances. claro. Assim, a mesma coisa para o sertanejo, né? Eu acabei até aprendendo a tocar viola caipira e gostei pra caramba. Acho que tem até uma ali atrás, aqui, é uma viola Aqui, caipira ó. ali. Ali. É, Aqui. é uma viola caipira. Então, claro que, né, a gente não é uma banda, por exemplo, que mistura muita coisa folclórica, mas isso ajuda bastante. Claro, sem dúvida alguma. É, tem um guitarrista aqui no Brasil que eu gosto demais, cara. E também é um desses que ele é muito subestimado por tocar reggae, que é o Kiko Pérez, do Nat Roots. Bicho, o Kiko Pérez, o que esse cara toca? Mas o que esse cara toca? Eu fiz uma live aqui com ele outro dia. Ele fez o GIT nos Estados Unidos, o Guitar Institute of Uhum, Technology. Só dele ter passado lá e ter tido aula com o Scott Henderson, isso ele já não é normal, né? E o sim. cara toca demais. E ele fala, ó, eu tô numa banda de reggae, eu tocava metal, tocava funk, funk mesmo, funkão, tipo Funk. Parliament of Funk, né? Uhum, Tipo aquela onda bem funk rock mesmo, pesada. uhum, uhum. E o cara é um monstro. E assim, outro dia eu tava entrevistando aqui um cara aqui do blues, aqui do Rio de Janeiro. Ele falou assim, claro que ele puxou um pouco da sardinha para ele, mas eu entendo o que ele quis dizer. Ele falou, quando um bom músico de blues, ele vai se adaptar a qualquer tipo de banda que ele vai tocar. E é claro que ele puxou sardinha pro lado dele, mas é muito isso que você está falando. É a capacidade. O músico, ele vai ser bom com B maiúsculo quando ele tiver essa capacidade de se adaptar aos diversos sons e não a banda se adaptar a ele. Sim. Inclusive, o cara leva esse próprio estilo. E o blues não é nenhuma questão de ponto de vista, né? Fatos são fatos. Se você sabe tocar bem blues, se você conhece bem a linguagem, você vai se dar bem realmente em qualquer coisa. Não veja bem, o jazz, que é uma música extremamente complexa, não é do jazz que você vai tocar do blues, é do blues que você Claro. vai poder tocar um bom jazz. Sim, Isso é incrível, né? sim. E os maiores guitarristas, eles eram bluesmen, né? Sim. Não tem jeito. É impressionante. Tanto é que, assim, há muito tempo já, um amigo meu perguntou assim: pô, se o Hendrix estivesse vivo, o que ele estaria gravando? Blues. O Hendrix, cedo ou tarde, infelizmente ele não está aqui, mas cedo ou tarde, ele ia parar de gravar aquele rock and roll, que era um rock and roll muito mais inglês até. Uhum. Ele iria cada vez mais para a raiz. Ele ia ficar tocando, ele ia fazer, sei lá, que nem o Eric Clapton fez, um disco de tributo ao Robert Johnson, por exemplo, ao Elmore James. Uhum. Você vê que, por exemplo, o Gary Moore, que é um cara que eu acho fenomenal. O cara fez tudo que fez no rock and roll, Tim Lizzy, carreira solo, mas no final das contas ele era um puta de um Bluesman. bluesman. Sim, exatamente. Por falar em blues, Thiago, o que você mais escutou assim na sua formação de blues? Cara, honestamente, o blues ele chegou mais tarde, assim como o Doctor para você chegou um pouco tarde, para mim foi o contrário. Como eu não tinha muito controle sobre o que eu ia consumir, eu consumia na verdade o que tinha, né? Eu comecei tocando e o que eu conhecia na época, que eu comecei era Guns N' Roses,
o Claro. Use Your Illusion, Sim. e conhecia o The Wall, do Pink Floyd, e Mark Knopfler, que era completamente diferente do Dire Straits, que era aquela coisa mais country. Era isso que eu consumi durante boa parte do tempo. Quando eu entrei no rock, né, com Iron Maiden, Metallica, essas coisas. E aí quando eu fui para os guitarristas, foi quando eu conheci Joe Satriani e Steve Vai. Então a ordem cronológica foi assim, do fim para o começo. Mas Depois, isso aí, desculpa interromper o Thiago, mas isso aí é muito comum, cara. O André Cristóvão, que foi. ó, o Ivan Ó, Buzik é o aí. Ivan, agora a gente pode começar a falar mal, né? É. Mas o André Cristóvão, que pra mim foi o primeiro bluesman do Brasil, ele falou isso. Uhum. Todo guitarrista que não tenha nascido no sul dos Estados Unidos, ele vai fazer o caminho reverso, ele vai Olha caminhando para só, trás. Ele vai nascer no rock, vai beber a fonte do rock, vai tocar o rock, aí quando ele... Pô, mas então, da onde que o Tony Iommi tirou esse negócio? Ah, foi do Jimi Hendrix? Ah, foi do não sei de quê? Ah, foi aí do os Robert caras vão Johnson? Vai voltando. caminhando. Exatamente. Exatamente. O que é um É, caminho completamente natural. olha, que interessante, eu não sabia disso. Achava que o meu caso é que era meio diferente, né? Por ter começado do final para o início. Então eu comecei por Joe Satriani, Steve Vai e fui voltando, né? É, Voltando. O Van Halen, que, sim. putz, o cara que mudou a guitarra, até chegar no Hendrix. Pô, eu gosto muito do Steve Ray Vaughan, né? Aí, depois de muito tempo escutando esses caras, B.B. King, esses caras do blues, falando da sua pergunta, né, Aham, do claro. blues, eu parei muito no Gary Moore, que eu falei, Aham. e no Joe Bonamassa, que inclusive foi muita influência do Ivan e o Eric Gales, né? Joe Bonamassa e Eric Gales, para mim, hoje são os caras, os bluesmen assim, mais incríveis, né? Vivos hoje, né? E... Mas eu curti de tudo, assim, desde Steve Ray Vaughan até B.B. King. Mas você falou do Eric Gales. Eric Gales é um animal tocando guitarra. Ele é ET, é tipo Messi na guitarra, né? Não É tem como incrível. comparar. Ele já ganhou, acho que já pelo terceiro ano seguido, o melhor artista de blues rock pela Blues Music Awards. O cara Ele não tem tem uma como comparar, verdade bicho. tocando aquilo ali que chega a ser monstruoso, né? É, sim. E tem umas horas, ele parece um Jimi Hendrix turbinado, assim. O cara Sim. é É. assustador. E ele Ele é toca assustador. Upside Down também, né? O Luiz Sacomã, que é amigo da gente, amigo em comum, ele mostrou um vídeo que eu não tinha visto do Eric Gales, que ele veio tocar aqui no Brasil, o cara queimou a guitarra. Porra, esse show foi em Ficou, Ribeirão Preto. ah, foi em Ribeirão? Foi. Queimou a O show- guitarra e aí a história é até engraçada, porque ele queimou a guitarra e ele não tinha outra para tocar. E Então, vou aí te contar como é que foi essa história. Ah, então conta você que é melhor. Ah, não, você conta a segunda parte, que eu não sei, eu sei a Então, história aí da o Luiz primeira me parte. falou, o Luiz me falou que os caras que estavam com ele e tal levaram a guitarra no Zaganini aqui Sim, e deram um trato, mas a guitarra ficou toda chamuscada. E aí depois sim. ele contou a história, eu digo, nossa, mas que história louca. Eu disse, história não, tá aqui o vídeo. Aí ele mostrou um vídeo dele tocando com a guitarra toda chamuscada. Ele é muito louco, né? O pessoal que estava com ele é aqui do Rio de Janeiro. É o Hugo Aham. Perrota no baixo, o batera é o Papel, e na outra guitarra, eu acho que era o Décio Caetano, que é um puta de um guitarrista de blues lá de, se não me engano, do Paraná. Mas aí, essa história foi o seguinte, ele tinha um irmão, né, chamado Jimmy, como é que é? Jimmy King. Por que Jimmy King? Porque o irmão dele, que também era um puta de guitarrista, tocava guitarra na banda do Albert King. Uhum. E o Albert King, né, depois morreu e tal, logo depois, o irmão do Eric Gales, o Jimmy King, morreu. Aí, nesse show em Ribeirão Preto, ele estava tocando lá e uma galera fez um bandeirão com a imagem do irmão dele, Jimmy King. Aí o cara ficou maluco, botou fogo na guitarra e deu no que deu, né? Mas o interessante foi ele tocando com a guitarra toda chamuscada É, no outro show. O Ivan tá falando que já jogou a baqueta pra galera e teve que pedir de volta. Cara, isso já aconteceu comigo com palheta. E eu não sei dizer, não, vou dando todas as minhas palhetas. Cara, não tenho mais palheta pra tocar, alguém me empresta, né? Mas a da guitarra foi foda, né, bicho? é, mexeu no coração dele, né, bicho? Não tinha como. Eles tinham uma banda que chamava Left Brothers, né? Os três eram canhotos e Sim, um dos irmãos desse, eu acho que é o cara que morreu, acho que era esse que você estava é o falando. Jimmy King. Isso. Era absurdamente assustador. Ele é. Mas depois vamos trocar ideia sobre blues aí. Tem muita coisa boa, óbvio que tem. Já que o Ivan tá aqui, vamos falar. Você já falou que você passou para tocar no teste do Buzik, né? E Uhum. logo depois você foi
aceito, né, para tocar no Dr. Sin. A minha pergunta, quando você chegou no Dr. Sin, você meio que, a gente já falou da importância do Edu, que é um puta de um guitarrista, né? Você Uhum. tentou soar feito o Edu ou você logo de primeira quis botar a sua impressão, o seu DNA? Nem uma coisa nem outra. Eu não, na verdade, nunca me preocupei com isso, porque desde o primeiro contato, já na audição, a nossa interação foi muito natural, né? Muito natural e a química aconteceu muito boa. Até tem uma história interessante que o Ivan é que conta histórias como ninguém, né? Mas essa interação foi tão boa que quando a gente estava fazendo o teste para o Buzik, quando eu estava fazendo o teste para o Buzik, no meio, eram duas músicas para tocar, no meio da música o Ivan parou, assim, do nada, sem avisar, quase me matou do coração, né? Porque sem avisar, parou de uma vez, nossa, será que deu ruim, né? E ele disse, não, ficou muito bom, arrepiou, vamos fazer de novo, agora faz para mim ouvir de novo. Então foi muito natural. Eu nunca. É claro que com certeza eu devo ter traços ou influências do Dr. Sim como todo, né? Isso Claro, incluiu o Edu, porque eu sempre fui uma banda referência. Para mim sempre foi minha banda predileta de hard rock. Então eu acredito que eu tenho muito isso no DNA na hora de tocar, né? Mas nunca olha, como será que eu vou soar para... Eu acho que não teria funcionado assim, porque cada um tem a sua própria linguagem, seu próprio time, sua própria voz, né? Eu respeito muito tudo o que foi feito por como grande fã da banda, mas eu toco do meu jeito, e o meu jeito eu acho que tem a ver com a banda, eu acho que é muito mais ter a ver com a banda do que soar parecido. E uma claro. outra coisa, só para corroborar tudo isso, é que a própria postura musical do André e do Ivan, eles me deixam muito à vontade nisso. Quando a gente for, e acho que isso é o segredo para a música ser tão sincera e tão boa, modéstia à parte, falando, né, a música Claro. do Dr. Sim, porque a gente, em nenhum momento, quando a gente parou para compor o disco, a gente sentou e disse, olha, vamos ter que fazer um disco assim, porque o mercado aqui, porque tem que soar. Não, vamos fazer música. E a gente nem sequer combinou isso, assim, sentou e começou a fazer. E soa natural porque a gente soa bem juntos, né? O André e o Ivan são o talento que são, que sempre fazem parte da história do rock nacional. Com O Dr. certeza. Sim tem a linguagem, tem a própria linguagem do Dr. Sim, onde você escuta, isso é Dr. Sim, né? E ficou provado que mesmo com a nova formação, a identidade continua, afinal de contas, voz, vocal, batera, letras, né, permanecem igual. Eu coloquei minha guitarra naturalmente e encaixou muito bem. Que legal, né, cara? Quando não foi nada forçado, foi natural, né, cara? Acho que esse é o segredo da gente se dar tão bem até hoje e do disco tá tendo a repercussão boa que tá tendo. Com certeza. A gente vai falar do disco daqui a 2 minutinhos. O Ivan tá aqui e eu vou repetir o que eu falei desde o início. E não é pra puxar saco do Ivan nem de ninguém. Cara, eu conheci o Dr. Sim acidentalmente, graças ao Benjamin Bach. Eu fui fazer um especial aqui de Creedence e o Benja fala pro Ivan, cara, mas o Ivan me tratou de uma forma tão gentil, uma forma tão delicada, de um coração assim tão maravilhoso, cara. Mandou foto do filho dele pra mim. Cara, Ivan, tu tem um coração, cara, maravilhoso. E você falou que se arrepiou com o band do Thiago. Eu me arrepio, me emociono só de falar da gentileza que você me tratou e trata todo mundo. Tu é um cara fantástico, Ivan, mesmo. E ontem, quando eu escrevi aquela resenha do Back Home Again, não foi pra puxar saco de ninguém, porque viramos amigos. Não, o disco é bom pra caramba e a gente vai falar desse disco agora. Vamos lá. Esse disco foi gravado ao longo de 2000, no finalzinho de 2018, início de 2019, né? Foi lançado, se não me engano, no final do ano passado. Na verdade foi ao longo... A gente já estava trabalhando em coisas antes de anunciar, a gente começou a trabalhar no material do Dr. Sim por mais de um ano, né? Inclusive na casa do Ivan, onde já nasceram vários discos ali no quarto que o Ivan tem lá, onde ele monta a bateria e tal. É um lugar especial, e a gente, enfim. Mas a gente demorou bastante para lançar, porque, primeiro, talvez única regra que a gente tinha para fazer o disco é que a gente ia fazer
sem tempo, assim, sem pressa, sem prazo, a Claro. gente ia fazendo ele do jeito com o tempo que fosse necessário para ficar do jeito que a gente queria, né? Então isso demorou um tempo, a gente adiou algumas vezes, né? Até anunciar a volta da gente e finalmente lançar no final de 2019, né? Mas a gente trabalhou bastante no ano de 2019 inteiro no disco, até terminar de compor e gravar tudo. Vamos lá, são 13 canções no Back Home Again. Eu não vou falar de todas as canções, até senão vai ficar uma coisa muito maçante pra gente e pros espectadores também. Eu selecionei algumas aqui que me chamaram mais atenção, tá? O disco abre com Breakout. Já na primeira música eu achei muito bacana, porque já é uma música pé na porta, eu gosto disso. Eu acho que a primeira música do disco tem que ser aquela porrada, não tem que mandar Ideia do Ivan, de dedilhadinho. colocar ela na, Porra, tem que de ser, colocar bicho. na primeira Tem que faixa, ser. justamente assim, eles não tem que ser essa Tem logo de que ser. abertura. Porra, um disco bom não tem que abrir com dedilhado, tem que abrir logo na porrada e se foda. Aí entra com Breakout. E eu acho legal que logo na primeira faixa você já mostra, opa, eu sou o Thiago Mello. E manda um solo, aí aquele papo de comparações, né? Aliás, nada mais cretino do que um... Eu não sou jornalista, então eu falo isso com muita tranquilidade, do que um crítico musical. Ah, não, esse disco aqui não chega aos pés da... Porra, são momentos diferentes, são músicos diferentes, são contextos completamente diferentes. Senão a gente não pode falar, não, porque o Eric Gales não chegou nem aos pés do Jimi Hendrix. Pô, mas é claro que não vai chegar. São coisas diferentes. São Então, assim, eu momentos, achei um histórias disco, diferentes. momentos totalmente. Então, assim, é um descasso e já abre com um breakout. Você já mostra ali a sua identidade. Você já joga ali a sua assinatura. Então, Breakout é uma música realmente com muito punch, muita... eu mostrei um riff pro Ivan. O Ivan, eu sempre falo, ele era o meu conselheiro barra personal guitar. Porque o Ivan, ele além da sensibilidade e maturidade musical, toda a bagagem que ele tem, ele é um cara que gosta muito de guitarra e de guitarristas e tal. Então, ele tem uma noção estética de produtor muito, muito boa, assim. E aí eu mostro algumas ideias de guitarra e eles, não, isso é do caramba, sabe? E me fala, agora um parêntese aqui, reza a lenda, né, que já me contaram, produtores que diz que o Ozzy é assim, né? Tipo, sempre revelou guitarristas incríveis, né? Sim. Mas disse que era assim, até com o Zakk Wylde. Diz que ele é aquele cara que todo mundo acha que é um bobão, mas que tem um senso estético absurdo. E ele disse que ia fazendo, o Zakk faz um riff, faz outro, ele disse, não, esse não, esse é do caramba. E aquilo funciona. O Ivan é bastante assim, então ele dá muitas boas ideias, inclusive ele tem muitos riffs incríveis de guitarra desde sempre. E eu como um fã da primeira fase do Doctor, pergunto muita coisa que eu tenho curiosidade daquela época que eu não tinha oportunidade de perguntar, né? E aí hoje, depois de uma convivência compondo junto, eu já consigo reconhecer algumas coisas. Eu disse, Ivan, tal música de tal disco, esse riff de guitarra aí. Não, esse riff eu cheguei assim, assado e tal. Uma música que eu adoro, do Insanity, que é... Ai, Jesus, minha cabeça vai falhar o nome agora. Wake Me Up. Eu adoro essa música. E o riff, depois de observar, assim, compondo junto, disse, Ivan, esse riff, ele disse, o riff, a ideia inicial foi dele. Então ele tem muito essa noção produtora, estética de guitarra, tem muita coisa antenada nisso, e tem bons riffs, assim. O riff de Best Friends, por exemplo, ele já veio com a música pronta, assim, no violão, sabe? Separei essa música também pra gente falar aqui, que é sensacional. Você falou aqui, só um parênteses do parênteses, né? Você falou do Ozzy, eu me lembro de uma entrevista que o Gastão Moreira, né? Uhum. Na época que a MTV ainda tocava rock, fez com o Ozzy, que hoje em dia a MTV é algo. Não sei o que é algo. Ele fez uma entrevista ao vivo com o Ozzy Osbourne, né? E o Gastão falou isso pra ele. Você, no metal, lembra muito o John Mayall do blues inglês. Porque o John Mayall, ele pegou o Eric Clapton. Depois ele pegou o Peter Green. Depois ele pegou
o Mick Taylor, que foi do Rolling Stones. O Ozzy tem Uhum. um olho sinistro, cara. Eu concordo É inteiramente contigo. clínico, é clínico. O cara tem um bom Sim, gosto sim. absurdo. Ninguém, uma coisa que eu penso hoje, né, que é consenso de muita gente, é que ninguém chega onde chega por acaso, sabe? O Concordo, Ozzy concordo pode inteiramente. ser, pode aparentar ser esse bobão que todo mundo acha, mas não é um bobão qualquer que chega onde ele chegou. Concordo inteiramente. Ainda mais revelar quem ele já revelou, né? Sim, sem dúvida alguma. Pô, o cara acreditou no Randy Rhoads que gostava de arpejo clássico, É, você né? vê. Logo depois eu separei aqui Shout, outro musicão também do Back Home Again. Fala aí um pouquinho dessa faixa, Shout. Essa faixa rendeu muita diversão, porque ela tinha uma coisa, talvez as pessoas não percebam, mas ela tem uma coisa meio latina. No riff, a gente até colocou uma percussão ali. Se você muito sutil e muito discreta, se você observar no início, tem uma percussão ali. E, e o Ivan é um cara muito engraçado, né? Pô, ele é muito tem um senso de humor muito grande. E apesar da ideia ser dele, assim, pam 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 pam, tem uma coisa meio caribenha assim. Cara, e aí ele começava a imitar o Santana, bicho, você morria de rir. Mas, então foi uma coisa muito espontânea, muito diferente, mas que veio naturalmente, assim, né? Claro. Até o mesmo refrão meio gutural, a gente não pensou nisso. Quando chegou, a música veio de uma ideia, entre aspas, muito louca, assim, do Ivan. E quando chegou no refrão, eu disse, cara, o que você acha da gente fazer um gutural aí? Porra, acho que vai ficar do caramba. Então, essa coisa de não ter regras, apesar da Aham. gente ter parâmetros sobre o que a gente gosta e quer fazer, mas é isso que tornou assim a música diferente e é uma característica do Doctor também inovar, né? Sim. Você, apesar de ser uma banda de hard rock com pitadas de progressivo e tal, uma banda muito técnica, mas você ouve cada disco é uma história e vem sempre com umas coisas, inovações incríveis, né? E É. Shout tem isso. Para mim, Shout é uma música que ela inova com o gutural, com o riff, que embora tenha colocado dentro de um outro contexto, ele vem de um toque meio latino, não que tenha, mas Claro, sabe, não é. os acordes Sim. assim, tem umas coisas assim que vem você vê como a linguagem que a gente estava falando lá atrás, várias É. linguagens, elas só somam, né? Claro, exatamente. O cara, se do Dr. Sim, nada impede dele escutar bossa nova, sei lá, chutando Tom Jobim e pegar uma progressão de acordes. Claro, isso só enriquece a música, isso é besteira. Cara, uma coisa que eu aprendi com vocês, músicos, porque eu sempre falo isso aqui. Eu era roqueirozão que só rock serve, só o que vem dos Estados Unidos serve, foda-se o resto. E vocês, músicos, né? Ao longo do tempo, me ensinaram. Bicho, rótulo, quem fez foi a indústria fonográfica para vender disco. É música. Ponto. É música, bicho. É Tudo é isso aí. música. Ponto. Assina Ponto. embaixo, é muito bom. É música, ponto. Né? Muito Ponto, cara. bom. Não tem que ter essa, não. É, passamos para Mayday. Mayday, uma música muito legal. Acho que é um dos solos prediletos meu no disco. Engraçado. Talvez não uma música predileta, porque é difícil nós três, a gente gosta muito do disco, a gente gosta muito de todas as faixas, então fica difícil a gente definir uma. Mas falando do solo isoladamente, acho que é um dos solos que eu mais gosto do disco, que é sei lá, o mais diferente, o mais, não sei explicar, é o solo que eu mais gosto é de Mayday. Também veio uma ideia o Ivan tem muitas ideias assim, letra dele tem muito a ver com ele, porque a gente, apesar de que a música no final das contas ela fala a história de um cara que se apaixona e tal, mas a gente usou o Mayday que é o código de avião, porque eu e o Ivan a gente é completamente alucinado por aviação, né? E o Ivan ele tem altas sacadas assim, cara, sou Mayday, cara, Mayday, eu estou caindo, né? Tipo assim, e a ideia de colocar aquela coisa inicial do André colocar aquilo ali deu um tchan muito diferente na música. É uma música que a gente adora tocar, aliás, que a gente adora no disco, mas a gente ainda não tocou, mas a gente pretende tocar porque é uma música realmente muito bacana. Legal. Tô aqui com o Thiago Melo, guitarrista da nova
Formação Dr. Sim. Estamos aqui já quase uma hora num papo maravilhoso. Depois, quem perdeu, veja ou reveja no Coluna Blues Rock 2.0 no YouTube. Aproveite, seus cretinos, e se inscrevam também na porra do canal. Passamos para Best Friends, que você já falou aqui. Essa coisa de ter uma pitadinha dali, daquele disco e tal. Cara, eu escutei Best Friends e eu escutei Led Zeppelin. Sim. Falando em fazer conexões, vamos falar assim, não comparações, conexões, um disco que eu escutei bastante na minha vida do Doctor foi o Dr. Sim 2, que o Vessera cantou. O disco estava pronto, o Vessera já tinha produzido os caras e acabou cantando esse disco, né? E aí, enfim, quando chega na música Pain, que eu adoro, eu sou um guitarrista um pouquinho diferente da maioria que não gosta de balada. Eu amo baladas, né? Eu adoro balada. E Pain, eu disse, cara, que música foda. Eu tenho a revistinha ainda, inclusive, e falava, né, que o Ivan tinha feito a música e tal, que era uma forma do Ivan se expressar. Eu não lembro exatamente como estava escrito, que eu acho que foi o André, eles falavam de cada faixa, né? Aquilo é uma forma de soar meio Zeppelin, meio Beatles, né? Aquele refrão e tal, tem muito isso. E eu acho que Best Friends tem muito isso. Se eu pudesse fazer uma conexão, acho que Best Friends tem uma conexão muito grande com Pain, né? Aqueles refrões. E o Ivan cantando, eu sempre falei para eles que essa interação deles dois cantando é muito legal, né? E ela é muito folk, né? Ela tem essa coisa folk, a gente colocou um slide ali, colocou o violão de 12 cordas, que é uma banda que a gente ama, são as referências que a gente ama de bandas como Zeppelin, né? Como Kansas, como essas bandas assim. E a gente não tem problema nenhum em fazer uma referência, né? Claro. Uma citação, uma referência musical nesse sentido, assim. E é uma música realmente muito especial, que tem uma letra realmente muito bonita do Ivan e do André. E vai ter um clipe, isso ainda não é que é surpresa, mas vai vir o clipe dessa música. Eu tenho certeza que vai ficar todo mundo realmente muito emocionado, porque a música é muito emocionante, né? E tem todo esse clima, assim, meio folk, meio fora da lei, assim, muito legal. Sim. Pessoal, o Led Zeppelin, que era aquele rock classicão, sujo, pesado, né, pro final da década de 60, o disco que eu mais gosto do Led, cara, é o Led Zeppelin 3, porque ele tem aquele lado todo acústico, mais folk, que eu me amarro. Para mim é o melhor disco do Led Zeppelin. Chegamos em Run For Your Life, que também é um rock and rollzaço fudido, né? Sim, Run For Your Life é uma das músicas que realmente foi bem difícil gravar, porque eu acho bastante difícil você fazer uma música rápida e ao mesmo tempo você soar conciso, você soar limpo, né? E Run For Your Life, tem que ter um riff marcante ali, tem que ter um solo rápido, porque a música pede isso. Então foi um desafio, assim, para mim gravar a música. As ideias, o Ivan sempre tem essas ideias mais emocionantes, assim, de colocar aquela introdução ali sombria e tal, aquilo foi ideia do Ivan. E é uma música pauleira, assim, pra frente, que não é nada fácil de tocar. Às vezes eu sempre falo pro André e pro Ivan, não, vamos fazer esses, olha, vocês tocam junto desde que nasceram, né? Peraí, calma aí, que aqui é um pouquinho diferente. Tem uma música agora que eu vou falar que bate com o que a gente já falou anteriormente. Seminal. Por que eu tô falando de Seminal? Cara, Thiago, a coisa que o Ivan falou do solo, que arrepiou ele, para tudo, me arrepiou. Eu vou falar algo muito semelhante, cara. Isso, eu sou professor de colégio, né? Sou professor de geografia. E de vez em quando eu vou falar com uns moleques que vêm falar comigo do colégio. Não, porque o Ing Malmsteen, ele toca... Aí que eu falo com eles, calma, cara. Calma, você não precisa fazer uma masturbação de notas. Por que eu tô falando isso? Você faz um solo seminal que é curto, econômico no sentido de notas, mas, cara, é de arrepiar. Você traz um feeling. Você falou do Gary Moore, né? O Gary Moore era capaz de te arrepiar com um band. E você, em seminal, você traz um feeling, cara, assim... Sabe? Seminal, eu sempre falo quando as pessoas fazem perguntas assim, qual a sua música predileta do disco? Eu digo, se for balada, eu só posso responder essa pergunta de duas formas.
Se eu tiver que escolher uma balada, é Seminal. Acho que o Ivan cantou como ele nunca cantou na vida dele. E olha que ele já fez trabalhos belíssimos, né? O próprio Rock and Roll é exemplo disso. Mas Seminal é uma música que é muito emocionante, da história, tudo da música, né? A letra é muito emocionante e combinou muito bem na voz do Ivan no início. E a música foi caminhando e ela só podia me levar para aquele solo. Não podia ser nada que não fosse aquilo, né? Então, a Seminal é a minha música predileta do disco, como balada. Tá, mas se não for balada, a minha preferida é The Reflection of a Conflicting Mind, que eu acho que me lembra mais os primórdios do Dr. Sim. E esses são os motivos. Eu acho que Seminal, a música tinha que ter um solo que fosse com poucas notas, com mais notas longas, que desse sentido à letra, entende? Porque realmente é emocionante a música, muito emocionante. Só que umas coisas são, né, cara? Quando eu escutei Seminal, eu senti muito daquele feeling do Gary Moore, né? E do David Gilmour, cara. Que o David Gilmour dava aqueles bends assim que tua espinha congela, né? David Gilmour até hoje é um dos meus guitarristas preferidos, né? Eu também. Até hoje, assim. Não foi uma coisa que mudou. Porque referências são as coisas que vão mudando ao longo dos anos, às vezes. Mas algumas ficam, né? Sim, e o Gilmour, desde que eu vi a primeira vez, até hoje ainda é uma das grandes referências e tal. E acho que é isso. O Gilmour é um grande exemplo de cara que arrepia quando você ouve, né? Com aquelas poucas notas e tal. Acho que é isso que eu tento reproduzir inconscientemente, porque é parte da minha formação isso aí, né? Sim. E o trabalho que o André faz nos vocais, tanto na voz principal como nos backings, cara, eu sei que é complicado porque a gente que escreve o disco, a gente fica muito apaixonado pelo disco, mas realmente Seminal é uma obra-prima. Os trabalhos de vocal, a quantidade de vozes que eles colocaram, todas as melodias vocais de coro ali, e a forma como o Ivan canta no início, putz, não dava para ter um solo que não fosse assim também. Concordo inteiramente. Falei que Breakdown Breakout já chega pé na porta. Olha como o disco é bom. Abre o disco com o pé na porta e termina com uma canção que é linda. Lost in Space. Essa canção é linda, bicho. Então, olha só. E é uma das músicas que, no meu ponto de vista, é mais diferente do Doctor. E que realmente, para você ver, né, que mesmo quando você vai para um caminho que parece ser diferente, né, de tudo que já se fez, quando aquilo é feito com verdade, sim, né, fica incrível. Porque essa música é uma parceria do André, do Ivan e do Eduardo Parras, do Armored Down e do Dr. Phoebes. Ele mandou o refrão pra gente, piano e voz e tal. E disse, olha, seria legal a gente trabalhar numa coisa junto, o que vocês podem fazer isso aí? Cara, com esse refrão. A gente começou a trabalhar em alguns riffs assim, e aí a gente estava no estúdio, nós todos, né? Quando a gente... Na verdade, a primeira versão que a gente fez para essa música foi uma balada, mas não era exatamente aquilo e tal. A gente repensou e marcou no estúdio, o estúdio do Rodrigo, que foi o cara que mixou o disco. E a gente começou a trabalhar junto ali, e aí, enfim, em cima daquele refrão, o André veio com aqueles riffs e tal, depois foi pra casa, no outro dia ele chegou com a letra toda pronta, com a música toda pronta, assim. E o refrão da música é muito forte, é uma das músicas que eu acho que tem o refrão mais forte. Claro que tem outras músicas com um refrão muito marcante, tipo Miracles, né? Tantas músicas com refrões marcantes, e Lost in Space é uma música de refrão marcante. E eu acho que o segredo para uma canção ser assim, marcante, é ter um refrão marcante, né? Sim. Não adianta, não é que não adianta, assim, claro que tem músicas que tem aquele riff icônico, né? Mas acho que nada como um refrão marcante para a música ser completa. Com certeza. Mais que riff. Sim, com certeza. Gente, é um descasso, Back Home Again. Faltam 30 segundos aqui para o Instagram cortar a nossa live, porque a gente vai estourar 1 hora. Thiago, porra, muito obrigado. Que papo bacana. Muito obrigado. Você é um cara extremamente talentoso, um cara extremamente simpático e gentil. Muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço todo mundo. Beijo para a Bruna, beijo para todo mundo aí que nos acompanhou, para a Nicole, para todo mundo aí que deixou comentários que eu não pude responder. Beijo para todo mundo.
Hugo, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ivanzinho, por participar com a gente. Estou sempre às ordens. Assim que terminar aqui, vou estar jogando no canal Coluna Blues Rock 2.0. Se inscreva, seus cretinos. Abraço, valeu, Thiaguinho. Tchau.